Aleluia. Irmãos, se você puder, já abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19. E depois, pode ser na projeção depois. Luca, tá aí? Vamos lá, Luca, depois você já prepara aí Marcos, capítulo 16, e versículo 15, tá? Está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Outro texto, Marcos 16, e versículo 15, é o mesmo momento, mas relatado a partir de uma outra pessoa. E Jesus está falando para os seus discípulos: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Irmãos, nós estamos começando hoje essa série, de mensagens e também um mês de conscientização a respeito da nossa missão como igreja. Aquilo que é o propósito da igreja na terra. E uma consciência sobre a nossa missão como igreja, ela é tão necessária, porque nós estamos aqui, nós estamos participando desse culto, nós estamos participando de uma igreja local, nós estamos envolvidos em atividades, nós estamos aqui cultuando, adorando a Deus, e é muito bom, né, irmãos? Quantos são gratos pela igreja que você congrega? Você é grato por tudo que Deus tem feito? E Deus tem feito muitas coisas. Você vem num culto de domingo como o de domingo que passou agora, um culto do amigo, com muitos amigos não cristãos visitando a igreja, ouvindo a palavra. Você vem de um domingo onde nós tivemos os 70 semeadores, pessoas sendo alcançadas pelo evangelho. Você vem de um sábado onde os jovens estavam aqui adorando a Jesus, na sexta os adolescentes, nas congregações você está lá ouvindo a palavra de Deus, você está congregando, você está orando, e é muito precioso isso. Mas nós corremos um risco muito sério. Nós corremos o risco de nos contentarmos em estar na igreja local, participando de um ambiente de comunhão, participando de um ambiente de adoração, de um ambiente de devoção a Deus, mas não comprometidos com a grande comissão. Quantos aqui já ouviram falar em grande comissão? Você pode levantar a sua mão? Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre grande comissão. Talvez você já ouviu de outra forma. Mas hoje nós queremos falar de forma geral sobre o que é a grande comissão. É necessário que como igreja nós venhamos ter entendimento do que é a grande comissão para o qual o Senhor nos chama. Quer dizer, Josué, que nós não podemos então viver uma vida de comunhão na igreja local? Não, pelo contrário. Como igreja, o Senhor nos chama para a comunhão. Na verdade, eu acredito que antes de qualquer coisa, nós precisamos cultivar esse ambiente de comunhão, esse lugar de relação, onde você se sente pertencente a uma família. Sabe? Antes de qualquer evento que a gente possa fazer como igreja, antes de qualquer estratégia, antes daquilo que você faz aqui nessa igreja, seja servir na mídia, na recepção, seja servir no louvor, seja servir em qualquer área. Se você faz tudo isso, mas não se sente pertencente a esse lugar, a um ambiente onde você fala, uau, eu me sinto amado aqui. Aqui eu sou amado, mas aqui eu sou confrontado. Aqui eu sou consolado, aqui eu também sou exortado. Aqui eu sou discipulado, aqui eu sou pastoreado. Mas aqui também eu sou usado por Deus para edificar a vida do outro. O Senhor nos chama para esse ambiente de comunhão. Nós fracassamos como igreja se nós não desfrutamos desse ambiente, onde você pertence a um ambiente onde você fala, olha, eu amo a minha família, essa família de gente que cuida de gente. É muito especial nós participarmos desse ambiente, onde você olha para 2 ou 3, talvez você nem conhece a pessoa que você cumprimentou agora, mas você tem o prazer de olhar para ela sabendo que não é outro, faz parte de quem é você. Porque é um desejo de Jesus que como igreja a gente viva isso, a comunhão. É por isso que em Jesus quando Ele ora por nós, Ele está orando por aqueles que creriam nele, Ele vai orar o seguinte: Pai, eu oro para que, por todos aqueles que crerão em mim, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um.
O desejo de Jesus é que a gente vive esse lugar onde você olha para o outro e fala: você faz parte de quem eu sou e eu faço parte de quem você é. A tua dor é minha dor, a tua alegria é minha alegria. E nesse ambiente nós nos encontramos, nosso coração se aquece, nós nos sentimos amados por Deus e pelo próximo. E isso é igreja. E Jesus continua: eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. A comunhão é uma forma de pregar o evangelho. Agora, não só para a comunhão, nós somos chamados também para a devoção, irmão. Esse lugar onde o nosso coração queima, onde nós adoramos a Deus. Você vem para cá, você sente a presença de Deus, você louva, você canta, você abraça, você é ministrado. Daqui a pouco alguém libera uma palavra sobre a tua vida. Daqui a pouco você pede um conselho, você tem um atendimento, seja do teu pastor, seja do teu irmão. E aí teu coração sai queimando. E esse ambiente de comunhão te leva para um lugar de devoção, onde você sai daqui de um culto, você fala: eu preciso buscar Jesus, eu preciso trancar a porta do meu quarto, eu quero conhecer mais Jesus. Aí você começa a orar, você é visitado pelo Espírito Santo, você sente a presença de Deus, você tem experiência com Jesus, Jesus transforma a tua vida, e isso é um processo todos os dias. Ele vai nos transformando, se revelando, e nós vamos tendo uma vida de devoção com Deus. E tudo isso nós precisamos viver como igreja. Mas apenas isso, se nós vivermos apenas isso, esse ambiente de comunhão, esse ambiente de devoção, e não estivermos comprometidos com a grande comissão, nós estamos fracassando no nosso propósito como igreja. E o que é a grande comissão? A grande comissão nada mais é do que pessoas comissionadas para cumprir uma grande missão. E essa grande comissão, ela é instituída de certa forma para a igreja de Jesus aqui na terra, nesse texto que nós lemos. Irmãos, você conhece, né, a história de Jesus. Ele veio, foi enviado dos céus, ele veio, se fez homem, se tornou servo, ele pregou o evangelho do reino, curava os enfermos, discipulou, ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele está prestes a voltar aos céus. E ele tem esse momento com os discípulos, onde ele fala para os discípulos o seguinte: olha, eu não sei você, mas as últimas palavras de uma pessoa normalmente são palavras muito importantes, não são? Quando você vai se despedir de alguém, você está às vezes num leito de hospital, ou alguma pessoa está indo para um outro lugar, para um outro país. Normalmente a última palavra é uma palavra que fica marcada, não é mesmo? Aquela palavra que você fala: eu nunca vou esquecer do que você falou quando você se despediu de mim. E as últimas palavras de Jesus, não como uma despedida, mas como um até logo, porque ele prometeu que viria e que ele virá. Mas antes de ele voltar aos céus, ele fala para os discípulos: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Outra pessoa registra também que Jesus disse o seguinte: olha, vão por todo mundo, façam discípulos das nações. Ou seja, discipule as pessoas, discipule as nações. Propague aquilo que vocês carregam, aquilo que vocês aprenderam de mim, o evangelho. Essa é a grande comissão. É a ordem de Jesus para que a gente venha proclamar o reino dos céus. E essa missão não é só dos discípulos de Jesus há 2000 anos atrás. Essa missão são para todos os discípulos de Jesus agora em pleno 2023. Se um dia você se entregou para Jesus, um dia você sentiu o Espírito Santo tocando teu coração, um dia você percebeu que Jesus tinha um plano na tua vida, e que Ele é a única saída, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele que nos perdoa, Ele que nos transforma, e a solução que o mundo precisa é Jesus. Quando você entendeu isso, você falou: eu me entrego para Jesus, você se entregou para uma nova vida. E quando você aceitou, você recebeu o evangelho na sua vida, você não apenas topou o desafio, ou melhor, você não apenas aceitou o perdão dos seus pecados, porque o evangelho não se limita a isso. A pregação do evangelho não é apenas sobre o perdão dos seus pecados, porque se fosse por isso, eu poderia estar aqui hoje contente. Obrigado, Senhor, o Senhor perdoa os meus pecados. Já está tudo perdoado mesmo? Não preciso mais ser transformado por Ti, eu posso voltar a fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, aquilo que eu penso que é certo, aquilo que eu penso que é correto. Mas não, o evangelho não é só perdão dos pecados, o evangelho na verdade é o chamado para uma nova vida, para um propósito, para uma missão. E a missão de Deus dada aos discípulos, para nós e também a nós como igreja é: sabe isso que vocês receberam? Essa transformação que vocês têm experimentado? Essa graça que vocês têm recebido? Essa boa notícia que é o evangelho? Vocês precisam espalhar isso,
Porque o evangelho é tão bom, irmão, é tão bom, que ele não cabe só dentro de nós. O evangelho é tão poderoso, que ele não cabe só no Josué. Isso aqui ele tem que ser disseminado de alguma forma. Ele precisa transbordar, porque o evangelho não diz respeito a mim e nem diz respeito a você. Ele diz respeito a nós. Ele diz respeito ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a missão da igreja: propagar o evangelho, anunciar o reino dos céus, manifestar o reino dos céus. E sabe qual é o meio que Deus usa para que o reino dele seja manifestado aqui na terra? São os seus representantes. A forma como Deus escolheu, e aí eu não sei te explicar porquê, irmãos, mas é Deus que escolheu. Deus poderia revelar o seu poder e o seu plano eterno para toda a humanidade de alguma forma miraculosa, talvez aparecendo nos céus e falando: eu sou Deus e eu amo todo mundo, e todo mundo via. Deus talvez poderia também colocar um telão, uma projeção tipo essa aqui, mas que desse para o mundo todo. Deus pode, irmão. Sabe o telão do juízo final, que muitas vezes a gente fala: lá no telão vai passar, hein? Deus podia se revelar de muitas formas para a humanidade, para as gerações, mas a forma como Deus resolveu interagir com a humanidade é através dos seus representantes na terra. E isso começa lá atrás, no Gênesis, quando Deus cria Adão, Deus cria Eva, Deus cria o ser humano, e Ele abençoa o ser humano e fala: olha, sejam férteis, multipliquem, dominem sobre a terra, dominem sobre as aves, dominem sobre aquilo que nós chamamos de mandato cultural. O que é isso? Olha, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Eles carregam aquilo que nós depositamos nele. Agora, manifeste isso na terra. Deus criou a terra, colocou o homem para que o homem, como representante, imagem e semelhança de Deus, viesse manifestar aquilo que Deus depositou no homem. Isso acontece no decorrer do Antigo Testamento, irmão. O homem agora peca, se distancia de Deus, se desconecta de Deus, vira as costas para Deus, começa a viver nos seus pecados. Mas Deus, porque ama a humanidade, Ele resolve ainda trazer de volta a revelação de quem Ele é, do seu amor. E é por isso que Ele faz o quê? Ele chama um homem, Abraão. Ele chama o homem, e a partir de Abraão ele dá uma grande promessa, falando que Abraão seria bênção para a humanidade, que dele viria uma grande nação, uma grande descendência. E aí você vê Abraão, você vê Isaac, você vê Jacó, que começa a ser chamado de Israel, e surge o povo de Israel. E por que Deus levanta um povo, irmão? Porque através desse povo e através da revelação de Deus para esse povo, as outras nações começaram a conhecer o poder de Deus. A forma como Deus se revela para a humanidade é sempre através da humanidade, dos seus representantes, de pessoas que se movem através de um relacionamento com Deus. É por isso que Deus, por exemplo, usa José. Quando ele foi entregue pelos seus irmãos, foi escravizado no Egito, mas no Egito surge uma crise humanitária, uma crise na humanidade. E sabe quem que Deus usa para dar resposta a uma crise na humanidade? Um representante dele na terra, que tem discernimento e que sabe ouvir a voz de Deus. José é colocado como governador do Egito, e diante de uma crise na humanidade, Deus usa um representante dele para dar resposta para uma nação e para outras nações. Quando Deus quer libertar o povo de Israel do Egito, o povo está escravizado, o que Deus faz? Ele levanta um homem chamado Moisés. Deus precisava de Moisés, irmão, para enviar as pragas, para libertar o povo do Egito? Não precisava. Irmãos, Deus precisava de Moisés para abrir o mar vermelho? Você pensa comigo, você conhece a história quanto conhece a história do mar vermelho aqui, irmão? Você já ouviu? Isso aqui é a história que a gente ouve na escola dominical. O que aconteceu na história de mar vermelho, irmão? Isso aqui é só para você entender de forma simbólica como que Deus trabalha, amém? O povo é libertado do Egito, e quando eles são libertados do Egito, eles estão saindo em liberdade. Daqui a pouco o exército começa a seguir o povo no Egito. E o povo começa a se desesperar. Ora, não fomos libertos e agora o povo está aqui, Moisés? Que Deus é esse que nos liberta para a gente ser preso? E aí Moisés fica: e agora, Deus, o que eu faço? Está diante do mar, não tem para onde ir. E aí Deus fala para Moisés o seguinte: olha, diz ao povo que marche. E levanta o teu cajado, Moisés. E aí Moisés faz isso aqui. É isso aqui, o povo está aqui, e agora, Moisés, o que a gente faz? E aí Moisés, tranquilo. Moisés levantou o cajado, e o mar se abriu. Irmãos,
Eu fico imaginando, né? O povo depois chegando para Moisés e falando: uau, Moisés, como é que foi aquilo? E Moisés falando: olha, então, eu estava lá, né? Na frente do mar e aí Deus falou, peguei o cajado e foi isso aqui que eu fiz, ó. É isso aqui. Agora, irmão, pensa comigo. Deus precisava de Moisés para abrir o mar? Nós estamos falando de Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que dividiu as águas, aquele que criou. Ele precisava de Moisés? Não precisava. Mas Deus é um Deus que ama interagir com a humanidade, se manifestar para a humanidade através da humanidade. A forma como Deus se manifesta, e Deus não precisava, mas Ele tem tanto prazer em ver os seus filhos se movendo e cooperando com a sua missão, que Ele faz questão de falar: oh, Moisés, pega o cajado aí, levanta o teu cajado, pode ser o cajado. Isso aí, abriu o mar vermelho. É igual um pai, sabe aquele pai que quer lavar o carro com o filho e na verdade o filho vai mais atrapalhar do que ajudar. O filho vai lavar o carro com a esponja, a parte verde da esponja, sabe? Mas o pai leva por quê? Porque o pai quer ver o filho ali com ele. Deus ama essa interação com a humanidade. Através da humanidade, Deus levanta homens representantes, homens e mulheres representantes dele nessa terra, para que o reino dele venha a ser manifestado. Isso aqui acontece o tempo todo, irmão. É só você olhar para a história de Davi. Você vê Davi, um exército amedrontado com Golias, e Golias lá desafiando, afrontando o povo de Deus. Chega Davi, sabendo quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que ele representava. Davi chega diante do povo, diante do exército e vê: quem é esse gigante que está afrontando a gente? Deixa que eu vou lá. Um moleque pequeno, um garoto. Davi. E um exército amedrontado. E Davi chega diante de Golias com funda, com pedra na mão. E ele fala: olha, você vem comigo com essas ferramentas tudo aí. Você vem com espada, você vem com lança, você vem com... Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E você conhece a história. Davi derrota Golias. Irmãos, Deus precisava de Davi? Não, Deus podia soprar um vento. Deus podia mandar um passarinho bater na cabeça Deus podia fazer qualquer coisa. Mas Ele usa os seus representantes aqui na terra. É por isso que Deus levantava profetas para comunicar a sua mensagem. É por isso que Deus levantava mulheres como Ruth, como Esther, para manifestar o seu reino. É por isso que Deus levantava homens. É por isso que Deus sempre foi levantando pessoas, usando pessoas para comunicar aquilo que Ele queria. Porque a forma de Deus se manifestar na humanidade é através dos seus representantes na terra. E sabe o que eu acho interessante? É aquilo que o escritor aos Hebreus escreve: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. O ápice da revelação de Deus para a humanidade poderia ser de tantas formas, irmãos. Mas sabe como que Deus resolve se revelar de forma plena, a imagem visível do Deus invisível? Através de um homem. O próprio Deus se encarnando, se materializando, se fazendo como nós. E João vai escrever o seguinte, capítulo 1, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele esteve, ele foi palpável, ele sentou com a gente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o meio pelo qual Deus resolveu comunicar quem eu sou, qual é o meu plano, qual é o meu propósito para vocês. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque esse mesmo Jesus Cristo que veio, esse mesmo Jesus Cristo que se revelou aos discípulos, que se revelou há mais de 2000 anos atrás, que morreu, esse mesmo discípulo, esse mesmo Jesus que ressuscitou, é o Cristo que agora Ele está partindo aos céus. Ele fala para os seus discípulos. Em algumas ocasiões, Ele vai falar o seguinte: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sabe? É o mesmo Jesus que agora Ele fala: olha, eu vou ir aos céus, vou preparar-vos lugar. Mas assim, deixa eu deixar uma ordem. Vou deixar uma ordem para vocês. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus Cristo, irmão, Ele nos chama para isso. E por que você deve se comprometer e se engajar em uma missão? Primeiro, porque você tem que ser coerente com a tua fé. Se você crê no Deus, quantos creem no Deus que salva aqui? Amém? O Senhor te salvou. Quantos creem no Deus que perdoa pecados? Amém? O
O Senhor te perdoou. Quantos creem num Senhor que te transforma, amém? O Senhor tem te transformado. Mas a mesma Bíblia que fala do Deus que salva, que fala do Deus que transforma, é a Bíblia que fala do Jesus que diz para nós: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso se chama coerência. Da mesma forma que eu aceito, recebo e me rendo diante dos benefícios do Evangelho, eu também preciso me comprometer com as responsabilidades. E a responsabilidade é: pregue o Evangelho. Anuncie, discipule, manifeste aquilo que você recebeu, transborde aquilo que você carrega. E aqui, irmãos, o chamado de Jesus para essa grande comissão é um chamado para o movimento. É um chamado para o movimento. Nós precisamos começar a receber. Nós não podemos ser obesos espirituais, irmãos. Porque graças a Deus nós temos visto Deus realizando tantas maravilhas. Você tem ouvido a palavra, você tem tido experiências com o Espírito Santo. A gente está aqui recebendo. Mas você sabe o que acontece quando a gente simplesmente come. Isso prejudica a nossa saúde. Nós precisamos gastar, precisamos exercitar, porque isso vai tornar o nosso corpo saudável, é um organismo. A igreja também é um organismo. A igreja não é uma estrutura simplesmente humana, é um organismo vivo. E assim como a gente recebe, nós precisamos nos mover e transbordar aquilo. E por que você precisa compartilhar aquilo que você carrega? Irmão, porque o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Isso aqui é o suficiente para você sair daqui falando: eu preciso me mover de forma intencional na missão que Deus me deu. Porque, irmãos, o mundo precisa de Jesus e a demanda é tão grande. A demanda é tão grande que às vezes a gente não consegue mensurar. A gente se acostuma com receber. Mas a gente para de olhar simplesmente à nossa volta e ver o quanto de pessoas que carecem do Evangelho. Isso aqui me lembra muito de um texto onde Jesus está com seus discípulos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. Que fala o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Olha só isso aqui, irmão. Jesus ia o quê? Ele ia passando pelas cidades e povoados. Jesus está sempre em movimento. Jesus ele não era estático, ele se movia, ele estava se movendo. Era necessário passar em Samaria, passava em Samaria. Era para ir para as aldeias, ele ia para a aldeia. Era ir para as cidades, era nas cidades. Era na sinagoga, era na sinagoga. Ia para o monte orar, mas ia lá no monte orar, mas já voltava consciente do propósito, em movimento, porque Jesus sabia que tinha uma missão. E aí a Bíblia fala que Jesus passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, imagina Jesus está aqui pregando, discipulando, cuidando, curando. Daqui a pouco a mulher toca na virtude, saiu virtude de mim, curou. Daqui a pouco é a filha de fulano que tem que curar. Daqui a pouco é a sogra de Pedro. Daqui a pouco tem que sentar na mesa para cear com os discípulos, mas para discipular. Daqui a pouco tem que ir para as multidões pregar. Daqui a pouco é sermão da montanha. Daqui a pouco vai orar um pouco no monte, mas volta porque tem que continuar passando pelas aldeias. E Jesus está ali. E aqui é o momento que Jesus para. E a Bíblia fala: e ao ver as multidões, sabe quando você é demanda, gente precisando de ajuda, gente precisando, aí Jesus para, ele vê as multidões. E esse parar é o que nós precisamos fazer às vezes, parar para olhar. E a Bíblia fala que ele para, e ao ver as multidões, teve compaixão delas. Às vezes nós precisamos parar, irmão, para começar a redirecionar o nosso coração para os propósitos do Senhor na nossa vida. Porque às vezes a gente se acostuma em fazer, vamos conquistar, vamos servir, estamos servindo na igreja local, amém, estou trabalhando, estou conquistando espaço na minha carreira profissional, estou construindo, ok, e a missão que Deus designou para nós como igreja? Jesus ele para, ele sente compaixão, as pessoas desamparadas, ele fala para os discípulos: olha, você está vendo? Tem muita demanda, irmãos. Tem muita gente precisando ouvir sobre Jesus.
Irmãos, tem muita gente precisando de conselho. Tem muita gente precisando de pessoas dispostas a simplesmente ouvir. Tem muita gente precisando de pessoas generosas. Tem pessoas passando necessidades. Tem muitas pessoas que estão aqui congregando uma igreja local, mas ainda estão aflitas porque estão precisando de um abraço. Talvez aqui nessa noite tem pessoas que estão aflitas. Você vem aqui no culto, mas você sente uma carência porque falta talvez um cuidado de pessoas que se acheguem em você. Tem tantas pessoas precisando de solução no casamento. Tem tantas pessoas precisando receber uma palavra de esperança. Tem tantas pessoas precisando, sabe do quê? De um abraço. Tem tantas pessoas precisando de alguém que pare o seu tempo e a sua rotina para falar: vamos tomar um café? Como é que você está? Tem tantas pessoas perdendo-se nessa vida, perdendo-se nas distrações desse mundo. Por quê? Falta um pai presente em casa, falta uma mãe presente em casa, falta alguém que discipule, falta alguém que cuide. Tem muita demanda, irmão. Tem muita demanda. Tem muita demanda. E Jesus olha tudo isso e ele fala: olha, temos que orar para Deus enviar. E nós como igreja precisamos orar. A liderança dessa igreja, os nossos pastores têm orado: Deus, envia trabalhadores. Porque para a cidade que nós queremos alcançar, irmão, não dá apenas a equipe ministerial. Não dá também apenas o teu líder da tua congregação. E aí você precisa entender que a grande comissão é uma missão sua e minha. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus outorgou para nós. Eu não posso falar: ok, então, que o pastor pregue, que o meu líder pregue, ou que o meu esposo pregue, ou que a minha esposa pregue. Independente da tua idade, independente da tua situação, independente da tua formação, independente do que você faz na tua vida, você é chamado para essa obra. Porque o nível de demanda é tão grande, tão grande, tão grande. Lá no teu trabalho tem pessoas que eu não conheço, e elas estão precisando de uma palavra, e eu não sei como acessar o coração delas. Porque talvez eu não tenha o currículo que você tem para ter a carreira profissional que você tem. Talvez eu não tenha a especialidade que você tem para atuar na área que você atua. Mas você está lá, porque Deus te colocou como um representante lá, para que você manifeste aquilo que Ele colocou na sua vida. Você precisa entender que o teu trabalho não tem por objetivo fim o salário que você ganha no final do mês. Você não trabalha para ganhar salário, você trabalha para anunciar o reino. O teu trabalho é uma justificativa para a missão pela qual você foi chamado. A sua faculdade é uma justificativa para a missão pela qual você foi chamado. O nosso ministério não tem por fim o ministério, eu estar em cima de um púlpito pregando. Isso aqui é uma justificativa para uma mensagem que Deus depositou aqui. E para que eu me mova em missão. E a minha missão é anunciar, é pregar, é falar. Porque os campos estão brancos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nessa cidade, irmãos, você vai a um lugar, é morador de rua. Você vai a outro lugar, é gente suicidando. Você vai a outro lugar, é gente se matando, é homicídio. Você vai a outro lugar, é gente... São os presos, são os hospitais, são as instituições, são as famílias, são as casas, é muita gente. E às vezes nós nos acomodamos num lugar de estagnação. Senhor Jesus, obrigado pelo culto de hoje. Embora aquela palavra não estava muito boa, sabe? Mas obrigado. Aquele louvor não foi tão bom. O som estava um pouco alto. Mas obrigado, Deus. Sabe, eu servi na recepção, servi no louvor, eu toquei, sabe, hoje a banda não estava muito boa, mas obrigado, Deus, pela minha igreja. Obrigado. Deus, obrigado pelo café do amigo, estava uma delícia aquele café. Estava ali tomando café, que gostoso o café, né? Então assim, eu vou levar alguém que já é crente, mas de outra denominação, só para eu poder tomar café. Porque a gente está... É isso aqui. A gente come. Irmão, o Senhor nos chama para o movimento. O Senhor nos chama para o movimento, porque o clamor é grande. Nós temos que entrar nas escolas. Embora a gente vive num Brasil cristianizado, um Brasil onde a maioria das pessoas já são cristãs, e os índices, as estatísticas apontam para que daqui a poucos anos, a maioria do Brasil será evangélico.
Glória a Deus por isso, glória a Deus, mas ao mesmo tempo é uma preocupação, porque embora o número de evangélicos cresçam, por que a gente não vê muitas vezes o índice de corrupção, o índice de suicídio, o índice de homicídio, o índice de famílias desestruturadas, por que a gente não vê esses índices decrescendo? Será que talvez nós estamos entendendo de fato o evangelho que nos chama para uma responsabilidade de anunciar, de discipular, de pregar, de manifestar o reino de Deus? O Senhor nos chama para esse lugar de movimento, sabe? E aí o que me espanta, irmão, aqui, o que me espanta, mas ao mesmo tempo me dá uma gana para a gente, vamos se mover, amém? Mas você olha para, nós estamos falando de demandas aqui, mas você tem que entender que o evangelho não é só para Tubarão, e o evangelho não é só para Santa Catarina, o evangelho não é só para o Brasil, o evangelho é para todo mundo. E é nossa missão também propagar o evangelho por todo mundo. É por isso que em Mateus capítulo 24, Jesus ele vai falar sobre o fim dos tempos. E ele fala que antes do fim, todas as nações ouviriam o evangelho. Quando fala nações, fala de etnias. Então Jesus fala que antes que Cristo venha, você está aqui, né, esperando pela volta de Cristo. Volta Cristo. Irmão, talvez falta muito para Cristo voltar ainda, sabia? Porque a volta de Cristo, um dos sinais da volta de Cristo é a proclamação do evangelho nas nações. E existem estatísticas hoje que mostram de agências missionárias que, por exemplo, no mundo, estatísticas que vão nos falar que existem mais cerca de 3 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso ao evangelho, comunidades que não possuem cristãos e nem têm acesso à Bíblia. E isso aqui está falando de etnias, de povos, de tribos. Talvez algo muito distante da gente, mas se você pegar aqui na Holanda, que é onde o pastor Gesiel está, né? É um país ateu, é um país que já não tem tanta conexão com o evangelho, mas lá ainda eles ouviram, é um país que foi evangelizado. Mas tem países como, por exemplo, você vai em Guiné-Bissau, você vai em lugares do Oriente Médio, países onde a maioria não tem nem acesso a uma Bíblia. Você pega a missionária Elisama, que já esteve aqui, que é uma das parceiras, eu acho que estão estreitando isso, né? Que tem um projeto em Moçambique, tem um projeto lá em Timor-Leste. Você vai ouvir ela falar, lá em dia de batismo, eles são perseguidos pelos muçulmanos. Porque é lugares onde as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, e de acordo com Jesus, esses povos ainda precisam ser alcançados pelo evangelho. A mensagem precisa chegar, e aí você começa a ver, existe muita demanda, e nós precisamos começar a ter uma consciência profunda da nossa missão, e também um comprometimento profundo com a pregação do evangelho. E é por isso que esse mês nós estamos querendo nos mover em missão. Isso aqui já tem sido pregado todo domingo, de diversas formas, mas esse mês especificamente é um mês para que a gente venha ter uma consciência profunda. Para que é que o Senhor nos chamou? E sabe, o chamado de Deus para que a gente se mova em missão não é para ser só uma consciência. Essa consciência precisa gerar uma mobilização, porque o chamado da grande comissão ele diz respeito ao movimento. Você vai ver, o ID de Jesus é um movimento de envio. Você vai ver que o próprio Jesus foi enviado. Toda missão é precedida de um movimento de envio. É por isso que Jesus ora, ele fala o seguinte: olha, vamos orar para que o Pai envie trabalhadores. Todo o cumprimento de uma missão é precedida de um movimento de envio. A gente precisa se mover, irmãos. E como é que a gente se move? Como é que a gente pode se mover? A gente tem que começar a olhar para Cristo e ver como Ele se movia. O mesmo Cristo que falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É o Cristo que estava se movendo, pregando, cuidando, discipulando, amando. Nós precisamos nos mover como Cristo se movia. Porque toda essa demanda que tem, ela só será suprida com pessoas que se movem e pregam. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmão, eu queria que você sentisse um empurrão hoje aqui. Eu queria que você tivesse sentido um empurrão assim, eu tenho que me mover de alguma forma. De que forma que eu estou me movendo nessa missão? Isso aqui tem que apontar para um lugar onde você tem que começar. Nós precisamos ser mais intencionais na nossa vida, no nosso relacionamento. Comece a ser intencional nos seus relacionamentos.
Não pense que você está tendo uma parceria comercial ou que você trabalha com quem trabalha simplesmente porque é o que é. Comece a ser intencional nos teus relacionamentos, entendendo que aquele ambiente é o ambiente que Deus te colocou para que, como representante dele nessa terra, você venha manifestar o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Discipulando. Irmão, discipulado não é só um grupo de integração que passa os primeiros princípios da fé para novo convertido. Às vezes você pensa, discipulado encaminha para o grupo de discipulado. É fundamental. Mas você também é chamado para discipular. E como é que eu discipulo então, Josué? Se relacione. Como que Jesus discipulava? Sentando na mesa, comendo. Isso aí você consegue fazer, irmão. Como é que Jesus discipulava? Dando exemplo. Como é que você pode discipular as pessoas do teu trabalho? Sendo luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Fazendo um trabalho excelente, de modo que as pessoas olhem e falem, cara, isso é diferente. Como que você pode resplandecer? Como você pode discipular as pessoas? Discipular, irmão, é uma transfusão de vida. É isso que Cristo fez com os discípulos. Ele passou tudo que ele tinha através do exemplo, através da pregação, de modo que os discípulos passaram a se mover como ele se movia. Discipulado é você começar a transferir aquilo que você recebeu para as pessoas, de modo que daqui a pouco as pessoas vão estar fazendo que nem você. Então, às vezes, você vai discipular antes de pregar, sabia? É você trabalhando e as pessoas olhando, esse cara trabalha de uma forma, eu vou começar a copiar ele. E ele começa a copiar você, e daqui a pouco ele está caminhando que nem você. Daqui a pouco o cara que falava palavrão na tua empresa ou no teu jogo de futebol da semana já não fala mais porque ele está vendo o teu exemplo. E ele fala, olha, eu não preciso fazer o que eu faço para ser feliz. Eu não preciso falar o que eu falava para ser feliz. Eu não preciso trilhar os caminhos que eu trilhava para conseguir o que eu queria. Na verdade, eu estou vendo um exemplo aqui na minha frente e as pessoas vão começar a te copiar. E daqui a pouco elas vão perguntar, olha, cara, isso é diferente, o que você tem? Aí você vai pregar o Evangelho. Então, quando a gente começa a se mover de forma relacional, irmãos, eu jogo futebol uma vez por semana, pelo menos. E de vez em quando eu falo para mim mesmo, Josué, eu estou jogando futebol, não é só por causa do futebol. Eu gosto de futebol. Mas tem um propósito de eu estar lá com quem eu estou. Tem pessoas que estão lá que não. Tem algumas pessoas que estão lá que não são cristãs. E sabe? E esses dias um desses caras que não é cristão, ele falou, ô José, eu vi lá que vocês têm um negócio na igreja lá, eu vi que tu, o Bruno também, vocês participaram de um negócio chamado tribo, né? Cara, o que é isso? O interesse surgindo. Sabe? Você começa a ser intencional na forma como você se posiciona, naquilo que você fala, você começa a manifestar o reino de Deus, e isso vai atraindo as pessoas, e isso é discipular as nações. É assim que nós precisamos discipular, como um empreendedor, como um pai de família. Você como um pai de família, como uma mãe, você precisa discipular os seus filhos, com o exemplo, com a pregação do Evangelho. Como é que a gente pode se mover nessa missão? Orando. O quanto você tem dedicado tempo de oração pelas pessoas que ainda não foram alcançadas para Jesus? Porque às vezes nesse evangelho que vira uma bolha, a gente ora por nós. Deus abençoa minha vida, abençoa minha casa, Deus abençoa minha empresa, Deus abençoa meu trabalho, Deus abre as portas, quais são os teus planos para mim, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, o que não sei o que para mim, e para mim, e para mim, e para mim. E o Senhor está nos chamando para a gente começar a orar. Ore para que o Pai envie trabalhadores. Ore para que as pessoas sejam alcançadas. E tem uma coisa que você experimenta na intercessão, irmão, que é poderoso demais. Você pode estar orando para alguém lá na África. Você nunca viu, nunca conheceu, mas no ambiente de intercessão, você chega num nível que parece que você conhece há anos a pessoa. Sabe quando você está orando? Você diz, Senhor, abençoa lá os nossos missionários em Guiné-Bissau, abençoa os nossos missionários na Jordânia, abençoa a família dos missionários que estão lá desenvolvendo projetos para que as pessoas conheçam Jesus. Eu não sei quais são as necessidades dele, daqui a pouco o Espírito Santo começa a trazer as necessidades. Daqui a pouco você começa a se colocar no lugar dele durante a tua intercessão, e você começa a se colocar no lugar de um pai de família assim como você, ou de uma mãe de família assim como você. E você começa a falar, talvez os filhos estão precisando de recursos, ou então talvez eles estão precisando de estratégia, ou talvez estão sendo perseguidos. Deus, vai de encontro, protege eles. Aí o teu coração começa a aquecer, parece que você congrega na mesma igreja. Intercessão. Você pode se mover em missão intercedendo, e nós precisamos interceder, orar pelos países que são perseguidos, onde o Evangelho ainda não foi proclamado. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas para traduzir a Bíblia, para que essa mensagem que você tem acesso, outras pessoas tenham. Você pode se mover, sabe como? Você pode se mover contribuindo.
Porque tem lugares que eu não vou. Josué não vai chegar em países que talvez precisam ouvir o evangelho. Mas tem outras pessoas que estão lá. E de alguma forma eu posso chegar lá com a minha intercessão e com a minha contribuição. Irmãos, são atitudes. Outra atitude é pregação do evangelho. É literalmente você começar a sair falando: olha, Jesus te ama. É você começar a parar na rua, ser sensível à voz de Deus e falar: oh, você quer receber uma oração? É a pregação do evangelho, a proclamação das boas novas. Existem muitas formas de você se mover. E, irmãos, talvez você já ouviu muito isso. Mas essa mensagem hoje, as mensagens que você vai ouvir durante esse mês, talvez não serão tão confortáveis. Não vai ser algo do tipo: receba a cura que você precisa. Receba a porta aberta que você quer. A causa na justiça solucionada. Na verdade, isso aqui é Deus te chamando para um desconforto de começar a se mover. E nós precisamos blindar o nosso coração de um conforto. Esse projeto que a gente desenvolve nas escolas, o RP, é uma forma de eu blindar o meu coração. Sabe por quê? Porque senão às vezes eu me acostumo com esse ambiente aqui. Irmão, eu sou filho de pastor, família pastoral, cresci em igreja, ministério de louvor, é sempre aqui, amigo crente, amigo crente, amigo crente. Eu começo a falar que nem crente, eu começo a falar um evangeliquez, já daqui a pouco você começa a ver se está muito crente. E eu coloco esse muito crente entre aspas. Quando eu falo crente, esse estereótipo de que a gente só fala com crente, só convive com crente, e a gente começa a ser indiferente ao clamor das pessoas. E às vezes eu tenho que blindar meu coração. E quando eu vou numa escola, eu percebo: opa, eu tenho que começar a falar a linguagem. Eu tenho que entender eu tenho que saber como é que eu vou comunicar o evangelho para eles. Eu começo a perceber que o clamor é tão grande, a necessidade é tão grande, as pessoas estão tão sensíveis para ouvir o evangelho, que a gente chega em escola, irmão, a gente pergunta: quem quer se entregar para Jesus? Vem 10 pessoas, vem 15 alunos, vem professores para frente se entregar para Jesus, porque ouviram o evangelho, eles só precisavam ouvir. E isso vai blindando meu coração de perceber que, uau, tem muito campo, tem muito trabalho, tem muitas pessoas para serem alcançadas. Então talvez você vai ter que começar a blindar o teu coração com alguns movimentos, que talvez é o quê? É você voltar a visitar o teu parente que você parou de visitar porque você virou crente. É você ir para o almoço da família. Almoço, é música profana, é bebida. Vai lá e almoça pelo menos e manifesta alguma luz naquele meio. É você ir para o teu trabalho e talvez o teu amigo de trabalho e vai falar: olha, vamos dar uma corridinha aqui, vamos andar de bicicleta? Vai, irmão, vai uma vezinha com eles lá, vai. Mas pelo menos Mano, tem gente que anda 1 hora de bicicleta, 2 horas de bicicleta. Em 2 horas você consegue falar alguma coisa de Jesus. Você vai começar falando de roda, você vai começar falando de pedal, você vai começar falando de movimento, mas daqui a pouco você vai estar falando de Jesus. A gente precisa começar a nos mover. Eu preciso me mover e blindar o meu coração com alguns movimentos. Por exemplo, eu me dedicar, por exemplo, no meu orçamento: olha, esse percentual eu quero investir na obra missionária. Porque senão eu começo a me envolver muito com os meus projetos. Quero comprar um carrinho diferente, né, amor? Vamos comprar uma roupinha para minha esposa. Vamos no shopping, vamos no sushi. Vamos comemorar 4 meses de casado. Olha que bênção. Agora vamos fazer o quê? Eu tenho que comprar um tênis novo, né? Agora eu tenho que fazer um almoço, fazer um churrasco. E a gente começa. E é tudo aqui. E a gente não blinda o nosso coração dessa estagnação, sendo que tem pessoas que estão precisando da nossa contribuição. Tem pessoas que estão precisando de recursos para poder financiar um projeto. Eu falo isso porque, irmão, eu dependo de oferta. Porque a gente serve essa igreja local, essa igreja nos abençoa, nos ajuda. Mas tem muitas coisas que eu preciso. Às vezes, gravar uma música, irmão, é um dinheiro que você não sabe. Tem gente que pensa: José tem música gravada, é rico. Irmão, às vezes para gravar uma música vai 5 mil, 10 mil reais. E tem pessoas que oram outra e falam: José, eu quero ofertar na tua vida. E tem canções minhas que estão alcançando mais de milhões de pessoas hoje. Por quê? Porque pessoas estão: cara, você precisa de recurso? Então receba recurso.
Tem missionários nossos que estão agora querendo pregar o evangelho para pessoas que precisam ouvir, precisam de recurso. Então eu preciso blindar o meu coração para que tudo que há em mim esteja se movendo em missão. A minha força, o meu tempo, a minha boca, a minha palavra, as minhas finanças, os meus movimentos, tudo. Porque, irmão, o evangelho não é algo parcial. Jesus, ele não deu uma parte dele, ele deu tudo que ele tinha, ele deu seu filho unigênito, ele mesmo veio. E da mesma forma, ele fala pra gente, olha, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não dá pra gente servir a Deus assim, olha, eu sirvo com as 2 horas de domingo, mas o resto da minha vida não se move em missão. Não, o chamado de Jesus é, venha pra cá, venha aos meus pés, receba, mas o Cristo que chama é o mesmo que envia. O Cristo que chamou os discípulos e falou, vem e segue-me, é o mesmo Cristo que agora, no final dos evangelhos, está falando, ide por todo mundo. Irmão, e esse ide por todo mundo, você vai ver que é um presente contínuo. A origem da palavra fala que é um presente contínuo, é indo por todo mundo. Ou seja, é um movimento contínuo. Indo por todo mundo, prega o evangelho. O que Jesus está falando? Olha, vão, vivam, construam a carreira profissional de vocês, estudem, construam a família nessa terra. Mas enquanto vocês estão indo nessa jornada, vão pregando o evangelho, vão discipulando as nações, vão manifestando o reino, vão se movendo em missão. É o chamado de Jesus. E a grande verdade é que às vezes nós estamos aqui, vem Jesus, volta logo. Jesus não vai vir para quem está parado não, irmão. Jesus voltará para aqueles que estão indo. E isso que faz o encontro da igreja dos céus e da terra. Jesus não vai vir para quem fala, ai que caos nesse mundo, ai o amor de muitos se esfriando, ai, vou para a igreja então, porque lá eu estou protegido. Não. Jesus está vindo para uma igreja que espera, mas o tipo de espera que Deus espera é uma espera em movimento. É você, Jesus volta logo, mas enquanto o Senhor não volta, eu vou pregando o evangelho, porque o Senhor falou que todos ouviriam o evangelho. Enquanto o Senhor não volta, eu vou discipulando as pessoas. Enquanto o Senhor não volta, eu vou ofertando na vida do irmão que precisa de oferta. Enquanto o Senhor não volta, eu vou manifestando o reino na minha família. Enquanto o Senhor não volta, eu vou empreendendo. Por quê? Porque eu quero ganhar muito dinheiro? Não, porque eu sei que a minha empresa é uma forma de eu discipular os meus empregados, é uma forma de eu falar do amor de Jesus, é uma forma de eu suprir a necessidade das famílias da terra. O Senhor nos chama para o movimento. E é por isso que nesse mês a gente começa com esse tema, mova-se em missão. Se você pode, se coloca de pé. Eu creio que o Senhor quer nos impulsionar. Irmãos, Deus tem feito muitas coisas. Deus tem salvado pessoas, Deus tem transformado pessoas, Deus tem trazido pessoas para a nossa congregação local. Mas eu não falo só da nossa igreja local, porque essa missão não é só para a igreja de Tubarão, é para a igreja de Cristo no mundo, no globo. Existe alguma outra igreja agora, num culto como esse, talvez pregando uma mensagem como essa. Porque isso aqui é um chamado para todos nós. Então você que está aqui nessa noite, seja você criança, seja você adolescente, seja você jovem, você casado, 40 anos, 50 anos, 60 anos, agora eu vou curtir minha aposentadoria. Curte a tua aposentadoria, mas enquanto você vai, prega o evangelho. Porque o chamado de Jesus é para o movimento. O nosso descanso, literalmente o descanso, é nos céus. Sabe? Mas enquanto isso, prega o evangelho. Porque, irmãos, adoração a gente tem aqui, tem no céu. Alimento a gente tem aqui, vai ter no céu. Mas a pregação do evangelho, a proclamação do reino de Deus, essa missão é só para essa terra. E Deus podia selecionar tantas pessoas para essa missão. Alguém conhece a história de Cornélio? Cornélio era um homem religioso que até ele era adepto à religião, até assim tinha uma certa relação com Deus, mas ele não conhecia o evangelho. Aí sabe o que Deus faz? Deus envia um anjo para Cornélio e fala, Cornélio, vai lá e chama Pedro. Chama Pedro, porque Pedro vai revelar para você o que você precisa entender. Aí Cornélio vai lá e chama Pedro. E aí Pedro estava cheio de preconceito, porque Pedro pensava que o evangelho é só para mim, só para essa bolha, é só para o meu povo. Aí Jesus traz uma experiência para Pedro, para mostrar que é para todos. E aí Jesus mostra para Pedro, olha, eu purifiquei aquilo que vocês pensam que é impuro. O evangelho é para alcançar. Vai lá e prega na casa de Cornélio. Pedro rompe seus paradigmas, porque irmão, você pensa que o evangelho é só para quem veste como você. Você pensa que o evangelho é só para quem fala que nem você. O evangelho é para quem está lá falando palavrão no mundo. O evangelho é para o cara que você pensa que, meu Deus, esse cara, olha como é que ele se veste. É para esse cara
também. O evangelho é para o homossexual, é para o homossexual também. O evangelho é para a lésbica, ai meu Deus, o evangelho é para a lésbica também. O evangelho é para o Josué, é para o Josué também. O evangelho é para o mentiroso, é para o mentiroso. O evangelho é para o bandido, é para o bandido. Jesus alcança as prostitutas, Jesus ele salva a prostituta, Jesus salva corrupto, Jesus salvou Zaqueu. O evangelho é para ser anunciado, para ser proclamado. E sabe, irmão, Deus rompe o paradigma na cabeça de Pedro e fala: Pedro, prega o evangelho. E sabe o que me chama a atenção? É que, olha, Deus mandou um anjo para falar para Cornélio, para chamar Pedro. Por que o anjo não pregou o evangelho? Porque a missão da pregação do evangelho é nossa, irmão. Não fique, vai lá, anjo, visita o hospital, anjo, e fala do evangelho. Ele pode ir lá, pode curar, Deus pode. Irmão, a gente não pode limitar como Deus trabalha. Deus pode fazer muita coisa. Esses países que a gente fala que não foram alcançados por evangelho, existem muitos testemunhos de missionários falando que chegam em lugares que ainda não ouviram o evangelho, e as próprias pessoas da tribo falam: olha, essa história que você está contando, eu conheço esse homem, porque ele apareceu para mim em sonho. Deus se revela de forma sobrenatural, amém? Mas que fique claro: pregação do evangelho, proclamação do reino de Deus. Não adianta nós orar para anjo, ofertar na vida de missionário. Não adianta nós orar para anjo, pregar para nossa família. Não adianta nós orar para anjo, ir nas escolas e anunciar o reino. Essa missão é para mim e para você. Amém? Se você puder, nós vamos orar agora. Queria que você fechasse os teus olhos. E talvez diante disso, você tem que começar a orar agora. E talvez, qual é a oração que eu tenho que fazer, José? Comece a falar: Senhor Jesus, envia-me. Porque se a missão é precedida de um movimento de envio, Senhor, eis-me aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Senhor, é Deus falando para Isaías: a quem enviarei? E Isaías falando: envia-me a mim. Então Deus, eis-nos aqui nessa noite, Senhor.